Ó meu Senhor amado, eu sempre me sinto muito feliz, abençoada. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar. É no altar, aguardando o rapto. Sim, Senhor, é aqui. Eu gosto de estar na sua presença, é o melhor lugar do mundo. Eu entendo Maria, ao contrário de Marta, o desejo de estar aos seus pés e não fazer nada, só estar aos seus pés. Eu entendo todos aqueles que queriam abandonar tudo para te seguir. Eu entendo quando os discípulos jogaram as redes, deixaram os barcos e quiseram te servir, te seguir. Eu entendo, Senhor, quando vejo aquelas mulheres nas escrituras chorando no túmulo, parecia o fim. Eu entendo a sede e a fome de tantos, porque eu tenho sede e fome do Senhor, e eu creio, Senhor, que a qualquer momento virá nos buscar e vai nos tirar daqui, e nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos andar com o Senhor para sempre, nós vamos te servir para todo sempre. E esse tempo aqui terá terminado, esse concerto, essa dispensação, essa era, terá terminado para sempre. E vamos morar para sempre com o Senhor. Cada culto, cada dia, cada oportunidade é um presente que o Senhor nos concede. Estou feliz em estar aqui. Acredito que essas pessoas que vieram também estão felizes. E eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro esse trabalho ao Senhor. E agradeço pelo privilégio de te servir, de te conhecer, de andar com o Senhor e de ter a certeza que o nosso nome está no livro da vida, que nós vamos ouvir a trombeta soar e vamos subir e nos encontrar nos ares com o Senhor e vamos viver eternamente e nunca mais vamos correr o risco de estarmos distantes do Senhor. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todas as boas oportunidades que tem nos dado. Obrigada, Senhor, por esse dia que é o único que temos. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado o caminho da verdade e tem nos ajudado a caminhar. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre todo o ministério, nosso povo, os nossos líderes em todo lugar. Passa do teu sangue sobre todas as pessoas que nos acompanham agora. Passa do teu sangue sobre a igreja. Vai passando do teu sangue sobre nós, nos cubra com teu sangue. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, atuações demoníacas, laços, ferramentas preparadas, ciladas, todas as obras do mal, todo levante. Eu repreendo em nome de Jesus, laços, ciladas, inveja, olho gordo, maldades, pragas, atuações demoníacas, desânimo, opressão. Eu repreendo em nome de Jesus e eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, espírito de enfermidade do corpo, da alma, do espírito, todo mal que tem dominado mentes e corações, vidas, eu ordeno que saia no nome de Jesus, todo laço que foi armado para roubar mentes, para atrapalhar o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal. Senhor, visita o teu povo em todo lugar, que a palavra seja pregada com responsabilidade, que o temor do Senhor repouse sobre cada um, e que vidas sejam muito, mas muito abençoadas, renovadas, fortalecidas, despertadas. Senhor, que uma transformação maravilhosa aconteça, que nenhum saia da mesma maneira, mas que tenhamos uma noite maravilhosa, até porque
É um privilégio estarmos aqui, te servir é um privilégio, é uma honra. Estar no templo, cultuando o Senhor é uma honra. Eu lamento por aqueles que não valorizam as coisas espirituais. Eu lamento, Senhor, por aqueles que ainda não dão prioridade ao Senhor. Mas eu ainda encontro pessoas que têm o Senhor como a força maior, o amor maior, o desejo maior. O Senhor ainda é o todo desejável para muitas pessoas. Para mim, o Senhor é todo desejável. Muito obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem se revelado a nós. Eu sou muito grata. Me sinto honrada de te servir, de ser sua serva. Me sinto honrada em reverenciar o teu nome. Eu me sinto abençoada e acredito que cada pessoa que está conosco agora também. Muito obrigada por tudo. Eu consagro essa reunião ao Senhor e que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigada, Salvador querido. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. É em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Em João 10:10 diz assim: o ladrão, que é o diabo, vem apenas, é a única coisa que ele sabe fazer, é roubar. Então ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E aí, eu vou ler outras passagem já. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O diabo, ele só faz isso. Ele é mau, ele existe, ele está bem vivo no planeta Terra. Mas o que nós temos percebido? Qual é o trabalho dele nos últimos tempos? E nós vemos isso acontecer o tempo todo. As pessoas começaram a fazer filmes sobre o diabo. Agora tem uma série da Fox que chama Lúcifer. E eu li algo a respeito, estava escrito: por que os brasileiros amam tanto Lúcifer? E aí eles mostram. Eles colocaram o ator, aliás, sempre assim, fazem os filmes sobre o diabo, então eles colocam um ator belo, inteligente, impecável, muito bem vestido, com ternos muito bem cortados, treinados. E isso vai entrando na cabeça das pessoas, especialmente dos jovens, que é por isso que tem se falado tanto, uma quantidade enorme de jovens se tornando ateus, se apresentando como ateus, e o aumento de suicídio e problemas psicológicos na adolescência também tem crescido, isso comprovadamente. Um grande número de adolescentes, isso antes dos 18 anos, têm tentado suicídio, já estão se tratando com psiquiatras e com remédios controlados, já com doses altíssimas.
sem contar os que estão sofrendo internações. Então, só que são pessoas perdidas. E para onde elas têm pendido? Para aquilo, porque ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Se ele não tem suporte em casa, como eu falei a semana passada, se você não fala, alguém vai falar. Adão não falou, a serpente falou. Ele se calou diante da serpente. O que aconteceu? Eles foram expulsos da glória de Deus, da presença de Deus, e por intermédio dele, do que o Adão cedeu para o mal, porque não fez nada. Tudo que não presta entrou no mundo. Por que os satanistas se apegam àquela passagem? Dizem que o diabo pode dar as coisas, porque ele disse para Jesus, olha, todas as coisas, se você me adorar, eu vou te dar. Por que o diabo disse aquilo? Porque até aquele presente momento, ele tinha poder. Ele tinha um poder. Tanto que nós vemos que aquela passagem de Jó, quando os anjos se apresentavam ao Senhor, o diabo também tinha acesso. Quem é que transferiu tudo isso e por que ele tinha acesso? Porque tudo aquilo pertencia a Adão e Adão deu para o diabo. Quem é que comparecia diante de Deus? Nós encontramos lá em Gênesis o Senhor falando com Adão. Depois ele não teve mais esse direito, porque ele deu para o diabo. A mesma coisa, o diabo disse, se você me adorar, eu dou tudo isso para você. Diz para Jesus. E Jesus disse para ele, só a Deus adorará. Porque todo o poder que havia sido dado a Adão, Adão deu para o diabo quando pecou. Mas Jesus foi à cruz e tomou tudo de volta. Colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Pegou as chaves da morte e do inferno. E nos deu poder sobre o mal. Por intermédio do sacrifício da cruz, quando uma pessoa crê em Jesus, ela tem poder sobre o mal, sobre as doenças, sobre todas as situações contrárias. Foi nos dado esse poder, e a Bíblia ainda fala, Paulo fala que dá uma lista de situações e diz, mas em todas essas coisas, que são todas as coisas possíveis que podem acontecer com uma pessoa, somos mais que vencedores. Então o Senhor nos deu poder sobre o diabo. Mas eu vejo que até os cristãos, porque é lamentável que até cristão assista uma série como essa. Lamentavelmente, tem cristãos que se sentam diante da televisão e são capazes de assistir essas novelas bizarras, séries como essas bizarras, e vão deixando entrar essa carga e não estão vendo que tudo isso é influência, que tem o poder de roubar mentes, a começar pelos pequenininhos. As crianças, os adolescentes, é por isso que tem tanto adolescente perdido, deprimido, se cortando, fazendo loucuras, porque falta estrutura, isso até em casa de crente. Porque falta estrutura. Quando os pais deveriam estar envolvendo os filhos com a fé, com o Senhor, não. Você vê que tem pai que não traz o filho no domingo para o culto, porque não quer acordar
Daqui a uns anos ele vai ter que ir na madrugada e buscar numa balada, ou o filho não volta para casa, ou recebe uma ligação de algum hospital, como a gente acompanha direto. Adolescentes em coma alcoólico. Isso é mais frequente do que se imagina. Coisas terríveis acontecendo, mas o pai não traz para o culto. Os pais não se importam em levar para a escolinha. Não trazem os filhos para os cultos. Aí ele não quer. Ele não quer. Você não envolve seus filhos com as coisas espirituais hoje, você vai ter problema amanhã. Porque o mundo, pouca coisa, um pouco que você deixa o mundo entrar na sua vida, ele leva tudo que é bom de você. Você fica vazio, deprimido, angustiado. E o que o diabo tem trabalhado é visível. Para colocar primeiro na cabeça das pessoas que ele não existe. Isso é uma bobagem, isso tem se falado demais. Inclusive as pessoas fazem piadinhas aos montes, porque isso é bobagem, o diabo não existe. E ele quer que as pessoas realmente acreditem nisso, que ele não existe, porque assim ele pode se ir andar à vontade, e ninguém vai enfrentá-lo, vai contra ele. Porque quando você tem consciência da existência dele, você vai lutar contra ele. Porque você sabe que ele só mata, rouba e destrói. E, além disso, eles estão trabalhando pesado para formar essa imagem de um ser que é terrível, satânico, destruidor, que é o responsável de todas essas mazelas, misérias, essas coisas horrorosas que você acompanha no mundo, guerras, fome, doenças. Ele é responsável de tudo, por tudo isso. Pais que violentam criancinhas, pais que espancam e matam bebezinhos, mães que dão à luz e jogam as crianças na fossa, no lixo. Quem é que está por trás disso? Satanás. Satanás. Pessoas que matam, pessoas que traem, todo tipo de orgia, imoralidade. O mundo está sendo tomado por nojeiras, imoralidades. Você vê que agora o que chamam de arte são as coisas mais bizarras, são mentes doentes, que fazem coisas que você tem que parar, não dá para ver. Ao mesmo tempo, você tem que ver para ver o que está acontecendo, para ajudar as pessoas, mas são coisas tão loucas, tão nojentas, que só uma pessoa doente, nojenta, endemoniada, poderia fazer aquilo. Só uma pessoa endemoniada. E aí levam os adolescentes para verem umas coisas daquela, coisas nojentas, que só uma mente possessa para fazer uma coisa daquela. Mas vamos transformar o que é bom em ruim, o que é errado em certo e o que é certo em errado. Como está escrito na Bíblia, você vê que a palavra de Deus é extremamente atual. Ela é atual, ela já tinha alertado para tudo. E a Bíblia fala que no segundo dia o Senhor buscará o seu povo e no terceiro restaurará a sua nação. Então nós já passamos do segundo dia de 2000 anos. E no terceiro dia Ele vai restaurar Israel, que é o terceiro milênio, fala do terceiro milênio. Então, nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está voltando e para onde nós olhamos, nós vemos todos os sinais e provas que Ele está voltando. E nessa última hora você vê o trabalho do diabo, ele intensificando
para levar as pessoas a não acreditarem que ele existe e para levar as pessoas a simpatizarem com ele. Porque as pessoas estão sendo trabalhadas para se abrirem para ele, para simpatizarem com ele. Porque filmes e séries, essa nova sobre o Lúcifer, muito inteligente, astuto, bonitão, bem vestido. Essa é a imagem. Direto você vê filmes sobre o diabo, e ele é sempre inteligente, e muito bonito, e bem vestido, e rico. Não é assim? Para que as pessoas, o que eles trabalham para remeter ao mal, não o mal. Não é tão mal. Então, a ideia do mal é que ele não é tão mal, ele é um ser de humor, bem divertido, inteligente, rico, bem vestido, e assim, sexy, sedutor. E até crente vai caindo nisso, porque acha divertido. Por que os brasileiros amam Lúcifer? As pessoas não sabem o que elas estão vendo, o que elas estão deixando entrar, no que elas estão se metendo. Daqui a pouco elas têm surtos, elas têm ataques, situações terríveis acontecem, e elas não sabem de onde veio aquilo, como surgiu. Foi quando elas começaram a dar abertura para coisas loucas, bizarras, mas coisas que entraram de forma, digamos, inocente, divertida. O diabo só mata, rouba e destrói. E ele é chamado de enganador. Enganador. Ele é o pai da mentira. Ele é chamado de o pai da mentira, o enganador. A Bíblia diz que desde o princípio nunca foi encontrado verdade nele. Nunca. Ninguém nunca encontrou verdade nele. Nunca foi encontrado verdade nele. Ele sempre mentiu, ele sempre enganou. Ele é o mentiroso, o enganador, o astuto. Ele entra de uma forma que as pessoas não percebem. Por isso que a Bíblia diz, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, ele anda ao redor e ele anda bramando, rugindo, procurando quem ele possa tragar. E quando uma pessoa, ao invés dela resistir ao mal, ela cede para ele, ela tem que se submeter a Deus e resistir ao mal, e muitas vezes não é isso que ela faz. Ela vai dando abertura de várias formas. Ela vai cedendo e vai deixando o mal entrar na vida dela. Quando você mente, você está se igualando ao mal. Quando você engana, você está se parecendo com ele como nunca. Quando você deixa essas coisas mundanas entrarem na sua casa, você está abrindo uma porta, e ele não vai só ficar ali na entrada, ele só mata, rouba e destrói. Quando você não tem preguiça e não se coloca como uma coluna na sua casa, e vai deixando seus filhos, sua família, assim, sem nenhuma proteção espiritual, você vai ter problemas. Nós não podemos ter preguiça de buscar, de cercar a casa, a família espiritualmente, de se posicionar como coluna. Então você tem que lembrar
que o diabo mente, ele transforma, ele quer transformar aquilo que é destruidor em uma coisa boa, aquilo que é errado numa coisa certa, aquilo que vai ser terrível para a sua vida, numa coisa assim, não é tão mal assim. E as pessoas vão deixando. Elas vão se associando, alguns crentes se assentam à roda dos escarnecedores, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você acha que é só um papo, mas naquele assunto você não está vendo que você está abrindo uma brecha para o mal entrar. O diabo tem destruído casamentos, exatamente assim. É lá no trabalho, uma liberdade a mais para a colega de trabalho ou para o colega de trabalho, e vai abrindo, é uma brincadeirinha, um cafezinho, é um chocolate, é uma florzinha, é um bilhetinho, é uma mensagem, é um motel. E é uma família destruída. Então, assim, tudo é inocente, não é nada demais. É uma colega que é colocada ali no caminho, um amigo, para dizer que você é uma tonta, é um tonto que está perdendo a sua vida. Você não está vendo que é o diabo. Ao invés de você fugir da aparência do mal, você está deixando aqueles maus conselhos entrarem, aquelas más conversações. Lá na sua casa, ao invés de você realizar um culto doméstico, buscar a Deus, trazer a família para o culto e orar em família, todo mundo é só em televisão, ou cada um no celular, senta na mesa, cada um tem seu celular, ninguém, a cada garfada é o celular, é só computador, ninguém tem momento, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, ninguém, não tem diálogo. Daqui a pouco, a destruição tomando conta. As coisas talvez estão acontecendo na escola, o pai não está prestando atenção, ele não está vigilante, ele não está atento ao que está acontecendo com os filhos. E assim, o assunto está correndo. E as pessoas não estão vendo que o diabo está trabalhando para que elas acreditem que ele não existe, né? Ou até simpatizar com ele. Porque tudo que se diz respeito ao diabo, as pessoas já trabalham assim. Né? É uma coisa bela, inteligente, endinheirada, sedutora. É assim que eles têm trabalhado. E às vezes nem cristão, até cristão, está ali sem atenção, sem vigilância e sendo levado. Sendo levado. Porque ele entra nessa, ele assiste filmes sobre o diabo, é a comédia sobre o diabo, é a série sobre o diabo. Agora a nova é essa. Porque os brasileiros, aí tem lá, o quanto os brasileiros amam Lúcifer. Estão todos vidrados na nova série da Fox sobre Lúcifer. O bonitão, inteligente. É um anjo caído que só causa destruição. E as pessoas estão já simpatizando com o diabo, com Lúcifer, com o mal. Como que é inofensivo, é bobagem, tudo isso é bobagem. Só que, olha, vamos ler um pouco aqui. Marcos 5, do 1 ao 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio de onde? Dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Por quê? Quando ele foi possuído pelo diabo, foi para lá que ele foi levado. Isso me faz lembrar um testemunho de um homem que eu ouvi há muitos anos atrás, que ele lidou com os espíritos muitos anos.
E para fazer os pactos, o diabo exigiu dele muita coisa terrível. Dentre elas, ficar dias e dias dentro do cemitério. Ele era obrigado a comer vísceras de defuntos. Então, ele era obrigado, por exemplo, a pessoa tinha sido enterrada, tinha que ser um defunto fresco, e aí ele tinha que enfiar a mão, cortava no ventre, enfiava a mão, e o que saísse, ele tinha que comer. O que saísse. Não foi alguém que me contou, foi a própria pessoa que testemunhou a respeito. Então, ele viveu anos sobre esse domínio. E quando ele decidiu sair, ele começou a apodrecer em vida. Mas como a mãe dele era cristã e vinha lutando pela salvação dele há muitos anos, foi à base de oração, que aí ele creu no Senhor e retomou a vida. Mas, por exemplo, ele ficou num estado, numa ala isolada, que não tinha explicação. Vermes saíam dele. Iam saindo assim, vermes. Iam saindo. Ia brotando assim. Isso contado por ele. Ninguém suportava o cheiro dele. Ele fedia. Era como uma coisa podre, em vida, e ele estava vivo ainda. E só quando ele creu no Senhor, e foi uma luta para ele sofrer a libertação daquele domínio, porque sabe como o diabo passou a ter poder sobre ele? Isso é muito importante contar. Para as pessoas que gostam de filme de terror e adoram assistir essas coisas, ele tinha 7 anos de idade, a mãe dele não deixava ele assistir. Mas ele ia para o quarto e fingia que estava dormindo, pulava a janela e ia para o vizinho. E lá a mãe não ia verificar, não estava atenta, ele pulava a janela e começou a assistir filmes terríveis. E numa das vezes, ele assistiu um filme que havia um demônio com umas asas enormes, enormes. E quando ele foi deitar, e no filme, esse filme de terror, o demônio se chamava Savana. E ele, quando foi deitar, ele chamou. Ele disse: você existe, eu quero que você apareça para mim. E aquele mal apareceu para ele, com o nome do filme, era a mesma coisa do filme, e deitou, e mandou que ele se deitasse entre as asas. E por muitos anos, ele dormiu entre as asas daquele demônio. Então, aquele demônio enorme, com aquelas asas enormes, ele deitava e ele fechava as asas. E ali foi quando ele começou esse envolvimento com as coisas ocultas. E o diabo prometeu para ele um poder muito grande, mas ele tinha que fazer os pactos. Então, ele tinha que ir para o cemitério, ele tinha que comer vísceras de defuntos, ele tinha que fazer rituais vários e etc. Mas começou com um filme de terror. O mesmo demônio que ele viu, aquele bicho enorme, no filme foi o mesmo que apareceu para ele, e ele passou uma vida. E quando ele disse que ele não queria mais continuar, que ele já estava grande, adulto, já estava naquilo há muito tempo,
o diabo disse para ele, a mesma entidade, disse, se você sair, eu destruo com você. E ali ele começou a luta dele. Ficou muito doente, passou a feder em vida, assim, apodrecer, saía vermes dele. E foi uma luta muito grande para ele sair daquilo. Mas saiu. Tanto que ele testemunhava essa obra tão gigantesca que Deus fez na vida dele. E eu me lembro dele fazer esse alerta para os pais que acham que isso é bobagem, e assistem essas coisas, deixam entrar, e ele disse, entrou na minha vida através disso. O mesmo mal foi o mesmo que eu vi no filme, foi o mesmo que quando eu invoquei, apareceu para mim. Então, às vezes as pessoas, elas acham que isso é uma bobagem, e não é bobagem. E cada cristão precisa ter um posicionamento firme na vida. E assim, se posicionar, o diabo é seu inimigo. E às vezes tem muitas coisas acontecendo e você não está lutando. Você não está reagindo espiritualmente, você está lidando de forma natural com uma coisa que é totalmente espiritual. Aqui, por exemplo, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros, você encontra, para lá que o diabo gosta de levar as pessoas, para coisas mortas. Pode ver, quando uma pessoa começa a ficar muito oprimida, ela quer o quê? Isolamento, ela começa a falar de morte, ela começa a se envolver com coisas mortas, ela começa a ter reações estranhas. Ali está ficando evidente que há uma possessão. E você tem que lutar de forma espiritual. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. A pessoa vai ficando desequilibrada. Você já deve ter ouvido falar de gente totalmente desequilibrada, mas às vezes, pequenos desequilíbrios que você vai vendo acontecer na sua casa, e você acha que aquilo não é nada. Mas nada, as coisas não começam grandes. O diabo começa, ele vai entrando, ele encontra lugar, ninguém reage, vai tomando conta. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, porque era um problema espiritual. E não adianta, eles estavam tentando resolver um problema espiritual de forma natural. Sabe quando você quer dominar algo que é totalmente espiritual, usando de métodos naturais? Noite e dia ele andava o quê? Gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então ele não dormia, a insônia. A pessoa começa a não dormir, ela não reage, ela corre para métodos naturais. E crente, porque que o mundo age assim, a gente já sabe. Mas a pessoa começa a não dormir, a ficar desequilibrada, só grita. Desequilíbrio, um nervoso excessivo, um descontrole. Ela começa a se ferir. Como você tem visto aí, a quantidade de pessoas se automutilando, as pessoas se cortando, se ferindo, se machucando, das mais diversas formas. Elas começam a ter ódio delas mesmas, elas não se cuidam, elas vão se deixando, se abandonando, vão ficando decadentes. O que está por trás disso? O diabo. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Ele não queria sair. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Quer dizer, tinha demônio absurdamente, uma quantidade absurda. Respondeu ele: porque somos muitos, numa única pessoa.
e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Porque esse é o trabalho dele. Ele entra numa casa, numa família, numa empresa, ele não quer sair. Ele vai lutar para permanecer ali. Você vê, uma vez, nós lidamos com um caso no interior, que a pessoa veio, foi trazida por alguém da família, é assim, também com um câncer em estado terminal, ela foi mandada para casa para morrer. Mas por que ela veio buscar ajuda? Porque a mãe dela morreu da mesma forma que ela estava. E quando a mãe morreu, 8 dias depois ela começou a ter sintomas. E de lá, a partir daquele momento, ela foi desenvolvendo o mesmo problema da mãe. Então, quando a mãe dela, o diabo conseguiu arrastar a mãe, destruir com a mãe, porque ninguém lutou espiritualmente, a mãe morreu. Ele saiu daquele corpo, porque ele é um espírito, ele precisa de um corpo, e entrou na filha. E desenvolveu o mesmo processo de destruição na vida da filha. Só que, por uma bênção grande, ela, acompanhando os programas na época, começou, e primeiro ela estava muito revoltada e muito fechada, porque o estado dela era terminal. Aí, por fim, foi levada por numa cadeira de rodas por alguém, e ali ela foi sofrendo uma restauração. Ela foi liberta. Eu tenho vários casos em que o pai morreu alcoólatra, e quando o pai morreu, uma semana depois, 10 dias depois, são vários casos, o filho começou, nunca tinha bebido uma gota de álcool, de repente começou a beber. Então você vê, aquele demônio estava ali naquela região e ele não queria sair. E o que ele fez? O que ele faz? Isso aqui, ele destrói. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então é isso que ele faz. Quando aqueles demônios saíram do homem e entraram nos porcos, os porcos foram jogados precipício abaixo. O diabo, ele destrói a vida da pessoa, rouba a sanidade, ele ama, é o que ele mais gosta, é de roubar a mente das pessoas. Ele rouba as mentes, a pessoa vai perdendo o raciocínio, a noção, vai ficando desequilibrada. Ele atua na área financeira das pessoas, de repente o patrimônio da pessoa começa a ir, e ela começa a ter uma perda atrás da outra. É o que o diabo faz, ele só destrói. Ele passou uma vida destruindo com a vida desse homem, e agora quando ele entrou nos porcos, foi isso que ele fez, ele destruiu. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Eles ficaram com medo da libertação do homem. Você vê que não tem explicação. Eles viviam com medo desse homem, tanto que ainda em Mateus fala que as pessoas tinham medo de passar por onde ele ficava. As pessoas tinham medo dele. E agora, quando viram aquela libertação, ao invés deles se abrirem, eles se fecharam. Tanto
tanto que não era para ter só essa libertação. Toda aquela região poderia ter sofrido uma grande obra, experimentado algo muito maior. Mas o que aconteceu? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eles que precisavam tanto de Deus, que é o que você vê no mundo. Quando você começa a falar das coisas espirituais, tem gente que ao invés de correr para Deus e lutar com as armas espirituais, foge, se afasta. Eu não quero lidar com isso, eu não quero. Você, preste atenção, cada pessoa que está me ouvindo. Não é porque você não quer falar no nome do diabo, e você diz que você não quer lidar com isso, que ele vai parar de agir na sua vida. Ele só não age na vida de uma pessoa que está debaixo do sangue de Jesus. Eu acho engraçado quando alguém diz assim, não quero nem ouvir, não quero que fala, eu não quero isso, aquilo. Isso não muda nada. O diabo não vai deixar de existir e de roubar, matar e destruir vidas que estão distantes de Cristo. O único lugar seguro é Jesus Cristo, é debaixo do sangue do Senhor. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, você pode falar, eu não quero saber, não fala nada disso, que eu não quero nem ouvir. Não vai mudar nada. É pior, aliás, é o que ele quer. Que você não faça nada. É isso que ele quer. Ele quer que você ignore o fato que ele está arruinando com a sua família, que ele está arruinando com o seu casamento, que ele está arruinando com a sua vida financeira. E não lute. Deixa ele lá. Fazendo o que ele está fazendo. E não manda ele sair. Muita gente age assim. Não, eu não quero nem ouvir. Ai, não fala esse nome para mim. Você não pode ter medo do diabo. O diabo foi colocado, se você crê em Jesus, ele foi colocado debaixo dos seus pés. Você tem poder sobre ele. Agora, você precisa identificar coisas que estão acontecendo que não são normais. Tudo que é crônico é demoníaco. Tudo que é crônico é demoníaco. Coisas estranhas que começam a acontecer e você não faz nada. Situações que se repetem, você não faz nada. Você está vendo que tem coisas acontecendo que não são normais e você lida de forma natural diante de fatos sobrenaturais, situações que estão ali claras, visivelmente, que é uma atuação demoníaca, mas eu não luto de forma espiritual. Eu não reajo de forma espiritual. Você percebeu que tem pensamentos contrários aí? Você, não aceito isso em nome de Jesus. Você percebeu que tem coisas que não estão certas acontecendo? Você tem que dizer, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu sei que é você. Saia da minha vida, saia da minha família. Saia agora, em nome de Jesus. Então, nós precisamos manter uma atenção e entender que nós estamos numa guerra. E o diabo não para, ele não descansa, e ele é altamente perseverante. Se você estiver debaixo do sangue de Jesus, você crê em Jesus, você está seguro. Mas se você se distancia de Deus, e você não luta de forma espiritual, você quer resolver um problema espiritual de forma natural, você não vai conseguir. Você pode ver aqui, eles tentaram muitas vezes resolver o problema desse endemoniado, amarrando, prendendo. Mas o problema dele era espiritual. Correntes e cadeias não iam resolver. Tem coisa que talvez você está aí, que está na cara que é uma atuação maligna, e você quer resolver de forma natural.
Você tem um problema espiritual, mas você quer resolver com o psiquiatra, com os medicamentos que você vai... Aí você toma. Não resolve, porque o problema é espiritual. E aí a pessoa, não é falta de orarem por ela, é falta dela tomar uma decisão. É dizer, não, diabo, você não vai ter mais poder sobre mim. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. É a pessoa que tem que tomar consciência e dizer, chega. Chega. Então, os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Você vê, a gente não sabe, ele tinha casa, ele tinha família, então a gente não sabe. Se lá naquela família, naquela casa, na casa dele, tinha uma esposa e filhos sofrendo, se tinha uma mãe gemendo, a gente não sabe. Se ele tinha deixado uma mãe, se ele tinha deixado uma esposa e filhos, pessoas que estavam lá gemendo e não conseguiram resolver o problema, imaginar que o meu filho, ou o meu marido, ou o meu pai mora no cemitério, vive gritando dia e noite, se cortando. Olha o sofrimento. Olha o sofrimento. A gente precisa analisar, porque hoje em dia, direto a gente vê uma mãe gemendo, uma esposa gemendo, filho gemendo, porque tem alguém da família que está assim, totalmente desequilibrado, louco, fazendo coisas estúpidas. Quantas famílias inteiras que estão sofrendo porque tem alguém que é compulsiva, faz dívidas uma atrás da outra. O que está por trás dessa compulsividade? O diabo. A pessoa não lança a ansiedade dela em Deus, ela lança nas compras. Ela tenta suprir um vazio nas compras, na comida, no sexo, em drogas. Tem famílias sendo destruídas. Não sei que jornal que foi o testemunho do senhor que estava há muitos anos, ele era viciado em cocaína, e a vida dele era lutar para esconder da família. E a mulher via que aquilo não estava normal. Então, não tinha dinheiro para nada, porque o dinheiro era para droga. E ele passou a vida dele sendo dominado por vícios. E só quando veio para a igreja, porque ele já tinha tentado de tudo, já tinha ido aos médicos, já tinha tentado em programas vários, e não conseguiu. Ele só conseguiu quando ele conheceu Jesus, porque o problema dele era espiritual. E ele estava tentando resolver um problema espiritual com um psiquiatra, com esses grupos de apoio. Ele estava tentando resolver de uma maneira natural um problema que era espiritual. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Então você vai encontrando pessoas que ele não vai sozinho, ele vai levando a família, como esse aqui. Jesus falou, volta para a sua casa, para a sua família, e vá contar às pessoas, se torna um evangelista, mostra para as pessoas o que Deus fez por você. Essa mesma história tem alguns detalhes interessantes em Lucas 8, 26. Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele, o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros.
Você não vê que cada dia que passa está aumentando mais essa onda de gente tirando a roupa, protesto sem roupa, arte com gente pelada, e o povo mais pelado, por onde está, o que leva uma pessoa a viver despida, a se despir com tanta facilidade? É o diabo. Você vê que essa obsessão por ser sexy, por mostrar o corpo, isso não está certo. Isso não é normal. Tem gente que é obcecada. Ela é uma obsessão pelo corpo, pela imagem, por mostrar. Uns por arrancar a roupa, outros por, sabe, roupas coladas e explorando a sensualidade. Eu quero ser sexy, eu preciso me mostrar. Isso não é normal, isso não provém de Deus. Esse espírito não vem de Deus. Não vem de Deus. Você vê que as pessoas que têm o Espírito de Deus, elas não têm essa necessidade. Ela não vai tirar a roupa, ela não vai querer viver se mostrando. Ela ela não quer ser conhecida dessa forma. Essas coisas não são importantes para ela. Ela tem paz. Ela não quer ir para lugares onde tem coisa morta, lugares solitários. Aqui, ó, quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas. Até as autoridades tinham tentado resolver o problema dele. Quer dizer, tudo de forma natural. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio, era levado pelo demônio a lugares solitários. Não é normal essas pessoas que só gostam de quarto escuro e solidão, e elas fogem das pessoas e só quer o isolamento. O que está por trás disso? O diabo. O diabo é que leva as pessoas para tudo isso. Elas ficam descontroladas, ora comem demais, gastam demais, querem só o isolamento. Elas ficam em lugares, nós já encontramos pessoas que estavam há muito tempo trancadas no quarto, o quarto fedia. Elas vão ficando, e assim, aquilo vai se tornando um lugar imundo, sujo. Elas não tomam. A primeira coisa que você vê quando uma pessoa vai buscando o isolamento, ela começa a não tomar banho, ela começa a não se cuidar, ela não toma banho, ela não se cuida, ela fica em condições precárias. Muitos foram os casos, e é demônio. É o diabo que faz isso, não é normal. É interessante que a pessoa começa a ficar, ela começa a se isolar, logo você vai vendo, ela não toma banho, o lugar que ela fica é sujo, ela não quer que ninguém entre, ela quer o escuro, ela quer o isolamento, ela quer a solidão, ela não cuida da imagem dela, ela para de escovar dente, lavar a cabeça, cuidar dela, ela começa a se entregar. E por aí vai, o diabo vai agindo de várias formas, e a pessoa não vê. Ela acha que aquilo é uma depressão, eu estou depressivo, porque aconteceu isso e aquilo, é um problema espiritual. Tanto é que essas pessoas lutam com medicamentos, e elas, na verdade, elas não se curam. É só algo que vem para anestesiar. Mas elas não se curam. Enquanto elas não têm um encontro com Jesus, elas não ficam bem, elas não voltam à vida, porque quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é alegre, ela é feliz, ela dorme, ela tem paz, ela busca coisas limpas, ela se cuida, ela tem amor a ela tem dignidade, ela vive de forma digna.
Quando você vê uma pessoa que está vivendo de forma indigna, há uma atuação ali. E que ninguém pode tratar de forma natural algo que é totalmente espiritual e que só tende a piorar. Em Marcos 9, 17, 18, e depois 21, 27, diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. No 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim desde a infância? Respondeu ele: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. É isso que o diabo faz com as pessoas. Você vê que do nada você ouve direto histórias. Que a pessoa se atirou da janela do apartamento. O jovem, outro dia mesmo, aqui, um menino que presta serviço para nós, aqui, 2 ou 3 quarteirões daqui, uma menina de 19 anos se atirou da janela do apartamento, lá do alto. Então, é isso que o diabo faz. Ele joga no fogo, ele joga na água. Você vê que o menino ficava rígido, espumava, não rangia os dentes, ficava violento. O diabo não deixava ele falar. Então, você vê mudez, surdez. O diabo, ele age das mais diversas formas. Uma doença que ninguém encontra cura. Uma pessoa que nunca está bem, está sempre nervosa, oprimida. Uma pessoa que nunca dorme. Uma pessoa que tem surtos. E às vezes ela está lá tentando resolver aquilo de forma natural e é uma atuação demoníaca. Ela está indo bem, de repente a cabeça dela vira e ela pende para a direção errada. Tem gente que é totalmente dependente de sexo, dependente de comida, dependente de compras. Ele compra assim compulsivamente, faz dívidas e dívidas. Tem gente que ora ele não dorme de jeito nenhum, ora ele dorme demais. O diabo está nos desequilíbrios. Onde há desequilíbrio, não há normalidade. Quando uma coisa você vê não é normal. Ora a pessoa não dorme, ora ela dorme demais. Ele atua onde há desequilíbrio, tem o diabo. Os excessos. O diabo está nos excessos. Você quer saber se aquilo é um problema demoníaco, é espiritual? Procure excesso, tem excesso. Porque as coisas de Deus são equilibradas, porque o Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. O Espírito de Deus está na disciplina, no equilíbrio. O diabo está nos excessos. Então a pessoa ela é instável, ela é oscilante. Ela começa muitas coisas, mas não termina, ela não é continuista, não há consistência, há um desequilíbrio na vida dela, há uma mudança de humor, ela é bipolar. Essa bipolaridade que as pessoas tratam de doença é o mal atuando na vida das pessoas, porque é um desequilíbrio. Uma pessoa que ora ela está feliz, ora ela está tão deprimida que ela não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Ora ela é calma, maravilhosa, ora ela é agressiva, estourada, bate nas pessoas, xinga as pessoas. Não há nada de normal aí. Quando foi que o diabo entrou na vida desse menino? Ele era uma criança ainda. Por isso que você precisa proteger espiritualmente a sua família. É fundamental. Às vezes você vê uma criança que ela não tem...
ela não para, ela é inquieta, ela faz artes demais, e você acaba, ao invés de orar por ela, ajudar, você acaba batendo, e judia, e fala asneiras. Essa criança está oprimida, ela precisa de oração. Você não está vendo aqui, ó, ele entrou na infância. Tem algo que não está normal na vida do seu filho, e você acha, não, mas ele é uma criança. Então, o diabo entrou, ele era uma criança. E começou a arruinar com a vida dele, jogava no fogo, jogava na água, fazia de tudo para matar, para destruir, que é o que ele faz. Às vezes ele luta, ele faz coisas para ver se os pais judiam das crianças, e perdem a paciência com as crianças. E por quê? Porque ele quer destruir com a identidade, a personalidade, o futuro daquela criança. E às vezes usa os próprios pais, que estão tentando resolver de forma natural algo que é espiritual. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível que crê, aleluia. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo. Havia um demônio naquele rapaz, espírito mudo e surdo. Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente. Você vê, o diabo está na violência, nesses estados agressivos. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé, aleluia. Olha aqui, Lucas 9:42, quando o menino vinha, essa palavra aqui muito me ajudou na luta contra a epilepsia que o Murilo teve. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. Meu filho tinha convulsões terríveis. Quem já viu uma crise de epilepsia, sabe o que significa isso. A pessoa, é uma imagem horrível, horrível. Tem crises que até, tem algumas que são mais leves, mas tem algumas que são muito violentas, e é uma cena muito feia, e eu sabia que aquele era um problema espiritual, e eu lutei de forma espiritual, e só venci de forma espiritual, porque de forma natural, não vimos nada, nenhuma melhora. Então, tem tantos problemas que as pessoas tratam de forma natural, quando o problema é totalmente espiritual. Vícios, problemas crônicos, hereditários, desequilíbrios emocionais, problemas mentais, que é uma área que o diabo gosta demais de atuar. É na questão emocional e mental das pessoas. Você vê que do nada uma pessoa começa a tomar um rumo e a enlouquecer, a perder a sanidade, a fazer coisas loucas. É o diabo que está ali. E muitos familiares ficam lá, tratando um problema, como do gadareno. Os guardas prendiam, as pessoas lutavam para resolver o problema de forma natural. Mas só quando ele teve um encontro com Jesus, é que ele foi liberto. Em Lucas 13:10, diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, um demônio, a doente havia 18 anos, ela andava encurvada, era um problema certamente de coluna grave, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas,
cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, quer dizer, era judia, a quem Satanás, ele disse o diabo, mantinha presa. Eu acho isso aqui muito importante. Quer dizer, aquela mulher estava na igreja e o diabo continuava tendo poder sobre ela. Uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria no sábado, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Havia um demônio que estava prendendo a vida daquela mulher. E ela já estava naquela condição há 18 anos. Então você vê que era um problema crônico, era um problema que não se resolvia, que ela estava lá por uma vida, 18 anos é coisa demais. Como é que ela via a vida só? Ela passou a vida olhando, 18 anos olhando para o chão, encurvada, de uma forma miserável, uma vida horrorosa, uma vida indigna. Era como ela vivia. E ela estava na igreja. O Senhor a encontrou lá. Mas não é de esperar outra coisa mesmo, porque você vê que o próprio dirigente não tinha interesse nenhum que seus membros fossem curados. O que importava era a lei, eram as regras da religião. Mas esse não é o meu assunto hoje. O meu ponto é que nós precisamos ter uma mente aberta, atenta para as coisas espirituais. Nós precisamos entender que praticamente, estou para dizer a você que são raras as coisas que não são espirituais. Nós estamos num mundo onde a Bíblia diz que jaz no maligno. Nós estamos num mundo onde o diabo está aí. A cada dia nós vemos todos os sinais que ele está dominando. As pessoas estão perdidas. Elas brigam por coisas sem o menor sentido. Elas brigam defendendo o aborto, defendendo a imoralidade. Você vê que cada hora elas levantam uma bandeira diferente quando é conveniente. Mas a Bíblia continua aqui, nós temos, é o nosso guia. E nos ensina muito bem. Essas pessoas que têm tomado esse rumo e têm sido dominadas pelo mal, elas não estão felizes, elas não estão com uma vida bem construída, mas são pessoas que estão infelizes, perdidas, cada hora estão numa direção. O mal está aí, ele está rondando, ele está bramando, buscando a quem possa tragar. Você vê que ele está buscando um meio para entrar na vida dos crentes. Você tem que tomar muito cuidado, porque a televisão hoje praticamente é muito difícil encontrar algo que realmente seja saudável para você e para a sua família. Você precisa ser bem criterioso no que você vai assistir e vai deixar entrar na sua casa. No cinema também é muito difícil ter um filme que seja realmente um filme que vai acrescentar. Você precisa ver, analisar, porque não acrescenta. A maior parte das coisas não acrescentam. Você precisa prestar atenção no que você está, com quem você está envolvido. Porque às vezes a pessoa não é uma boa companhia, ela não vai acrescentar. Tem assuntos que não vão acrescentar. Então, assim, cada dia que passa, nós precisamos cercar, fechar a nossa vida e entender que nós somos um povo separado e o diabo está lutando para pegar os escolhidos,
para tomar o povo de Deus, para destruir com as famílias dos crentes, com os filhos dos crentes. Tanto é que você pode ver, eu nunca vou me esquecer ainda de uma senhora, que é esposa de um senhor que prestava serviço para nós, e ela um dia falou uma coisa assim, muito interessante. Ela disse, é impressionante como na cadeia tem um monte de presos com nomes bíblicos. E aí você chega mais perto, todos esses foram levados para a escola dominical e nasceram, a maioria, num lar cristão. Mas eles não tinham, aqueles pais, muitos não deram o suporte necessário. Levaram, mas não acompanharam. E é verdade. Quem faz trabalho em prisões, já deve ter encontrado muitos com nomes bíblicos que os pais deram porque eram cristãos. E o filho está na prisão. Porque não basta só. Às vezes eu fui lá para a igreja, mas em casa não há testemunho, não há exemplo, não há autoridade, o pai não assume a posição de sacerdote, a mãe de coluna. Os próprios pais não dão a devida importância para manter os filhos envolvidos com as coisas espirituais. Porque eles vão para a escola, às vezes tem um monte de situações que aprendem errado na escola. As influências não são boas. E nós precisamos estar atentos. Você, como uma pessoa espiritual, você não pode ignorar sinais. Você tem que estar atento à sua vida, à vida da sua família, defender sua família, seu casamento, seus filhos. Você começa a se envolver só com as bênçãos, a relaxar espiritualmente, é uma brecha que você vai abrir para o mal entrar. Você começa a achar tudo normal, você começa a se envolver com coisas desse mundo, você daqui a pouco está achando tudo normal. Você está lidando com situações que você deveria estar rejeitando e deixando entrar de forma normal, natural, não tem nada demais. Nada demais. E a vida do cristão não pode ser assim. Eu não sei quantas vezes nós já vimos gente pegar problemas sérios para a vida, porque deram mais importância à aprovação das pessoas do que à aprovação de Deus. Eu me lembro de um casal, eu ainda não tinha vindo para São Paulo, foram casar e aí foram orientados, dê um bom testemunho no casamento. Como nós sempre orientamos, não vai servir bebida, dê um bom testemunho. Mas eles preferiram, ao invés de agradar a Deus, foram agradar os parentes. Aquela ladainha toda, mas os parentes. Tem parente que só vai no casamento, só vai lá porque quer participar mesmo da festa, nem leva um presente que realmente compensa, e você ainda vai dar satisfação para ele, né? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu, quando fiz o casamento dos meus filhos, tinha parentes que não sobrevive. O café da manhã é uma bebida. Só que ainda fez brincadeiras lá. Ah, não, está muito difícil essa festa, só tem água e suco e refrigerante. Vá mais cedo da festa. Vá embora. Não fica, não. Isso não é festa para você. Então, eu fiz o casamento dos dois, foi no mesmo dia, foi uma festa muito bonita, mas consagrada ao Senhor, sem uma gota, de bebida alcoólica, porque eu não dou satisfações a ninguém. A minha aprovação é de Deus, eu preciso da aprovação de Deus. A quem eu vou agradar é o meu Deus, porque é Ele que me socorre em todas as situações difíceis. E foi um belo casamento, mas sem nenhuma gota de bebida alcoólica, e você via que
que aqueles que não estavam acostumados achavam aquilo. Quer dizer, que graça tem essa festa? É a festa de crente. Festa de crente é muito feliz, muito divertida, e nós não precisamos de bebida para nos divertirmos. Foi uma bênção, mas não tinha bebida. Mas aí, nesse casal, vamos voltar para o casal, aí foram dar satisfações e aprovação da família, e esqueceram de Deus. Pois começaram mal o casamento. Na lua de mel já brigaram. Na lua de mel já brigaram. Não deu, não lembro se 30 dias, 40 dias, ela já estava voltando para a casa da mãe. E dito por eles mesmos, nós começamos mal, nós não começamos na bênção. Nós não buscamos honrar a Deus, nós tivemos a oportunidade de honrar a Deus, mas nós preferimos honrar os parentes. Nós demos mais importância aos parentes, aos amigos. Começaram mal, deram um péssimo testemunho, porque todo mundo sabia que eles eram crentes, eles casaram na igreja, depois foram para a festa, e regada bebida, cerveja, pinga, caipirinha, não sei o quê. Serviram de tudo lá. E porque os parentes, depois, dito por eles mesmos, os primeiros a apontar o dedo e criticar a situação deles, foram os parentes. E assim eu poderia contar, assim, várias histórias para você, de pessoas que foram estúpidas, foram buscar a aprovação de homens, agradar mais a pessoas, e não honraram a Deus nos seus eventos, nas suas festas, nos seus trabalhos. Pessoas que começaram, gente que foi inaugurar a empresa que foi dada por Deus, regada a drinks e bebida, coquetéis com álcool e etc, porque precisavam dar satisfações aos convidados. Logo, estão lá pedindo, preciso ungir a empresa, não está indo bem. Como é que você consagrou o início desse negócio? Foi regada a unção, a azeite, a oração? Não, a bebida. A bebida. Aí uma pessoa natural, carnal, mesmo um crente carnal, vai dizer, isso é bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem, isso não é radicalismo, coisa nenhuma. Essa é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. A Bíblia nos ensina o tempo todo, nós somos embaixadores de Cristo, e devemos representar bem a Cristo, onde formos. Onde formos. Então, seja na área que for, você tem que representar Cristo, você é um cristão. Na vida do cristão, nos eventos dos cristãos, eu não posso, eu sou uma cristã, mas eu faço uma festa, é festa de ímpio. Eu vou comemorar alguma coisa, é a mesma, não tem diferença nenhuma dos eventos do ímpio. Não, eu sou justo, eu sou a crente, e tenho que me orgulhar em ser crente, e tenho que honrar o Senhor. Honrar o Senhor na minha família, na minha casa, diante dos amigos, dos parentes, nas festas, dos eventos. Tudo, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus acima de tudo. Honrar a Deus. A Bíblia fala que o ímpio, muitas vezes é mais prudente. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, muitas vezes. Eu me lembro, uns anos aí atrás, uma parenta do meu pai, estava já bem velhinha, e eles quiseram fazer uma festa de aniversário, e avisaram os parentes, que primeiro, que não ia ter bebida, eles são católicos, e que não ia ter bebida, e que primeiro o padre iria lá, ia rezar uma missa, e depois eles iriam
comemorar, porque ela já estava velhinha, já estava beirando os 90 anos, e eles queriam fazer um evento, mas assim, acima de tudo, eles deixaram claro que era um evento, um aniversário espiritual, porque o padre primeiro ia rezar a missa. Aí, passado um tempo, na vida do justo, tem várias histórias, mas vamos falar essa específica. Alguém que tinha buscado em Deus a família, o filho, no aniversário de 1 ano do filho. Foi regada a chope, a bebida. Quer dizer, eu busco a Deus um filho. O primeiro ano de vida do meu filho, que eu devo fazer um culto em ação de graças e glorificar o nome do Senhor, eu faço uma festa onde o povo sai caindo de bêbado, porque eu tenho que dar satisfações para a família. Então, ali eu ainda usei essa expressão, você está vendo? O filho das trevas, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Porque enquanto os das trevas estão preocupados com a parte espiritual acima de tudo, os outros só estão preocupados em é uma festa de criança regada a bebida. E ainda uma criança que foi dada por Deus. Tem como uma vida dessa ser abençoada? Tem como uma pessoa dessa ser abençoada? Não tem. E o que é pior, essas pessoas cometem esses erros, elas nunca se arrependem, nunca admitem, nunca realmente se curvam diante de Deus como é devido. E ficam lá, entra ano, sai ano, a vida está do mesmo jeito, a vida não vai, não evolui, porque eu acho que eu posso fazer do meu jeito e vai dar certo. Não. Você pode até fazer do seu jeito, mas se você não passar a fazer do jeito de Deus, você não vai sair do lugar. É uma grande perda de tempo. Nós precisamos dar um bom testemunho, representar bem a Deus, lembrar que o diabo anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, lembrar que ele está aí rodando, rodeando, e ele está aí lutando de todas as formas para entrar na vida das pessoas. Ele quer encontrar um lugar para ele entrar na sua vida, na vida do seu casamento, da sua família. E nós precisamos realmente servir a Deus, andar com Deus seriamente, entender que o diabo é real, ele existe, ele está bem vivo no planeta Terra, matando, roubando, destruindo, entrando nas vidas, assim, levemente, você nem percebe, tem um monte de coisas acontecendo e você está lidando de forma natural, quando aquilo é espiritual. É muito importante que você entenda que o diabo só mata, rouba e destrói, e ele não perde tempo. Ele está aí. Ele rouba o financeiro, rouba as famílias, rouba a saúde, rouba a sanidade mental. Ele quer as pessoas desequilibradas, cheias de sentimentos miseráveis. E você precisa estar atento, vigilante, e não deixar ele ter poder sobre a sua vida, e observar cada área que você já viu que não está certa, e reagir de forma espiritual. Amém? Coloquem-se de pé, por gentileza. Eu quero que você levante as suas mãos para o céu agora, e aquilo que você sabe bem, que não está certo, que você não pode mais permitir na sua vida, que é uma área que não se resolve, que não evolui, sabe, tem algo aí que não está certo. E você já entendeu. Então, é hora de você lutar de forma espiritual e dizer, sai da minha vida, sai da minha família. Eu rejeito isso. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito. Senhor, vai passando do teu sangue sobre cada um agora. Vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés.
Senhor, vai passando o teu sangue sobre mentes, queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés, passa do teu sangue sobre lares e famílias, passa do teu sangue sobre o trabalho, passa do teu sangue sobre os filhos, passa do teu sangue sobre os casamentos, passa do teu sangue sobre cada um que aqui está. Vai queimando agora, e que toda atuação demoníaca, todo espírito da cegueira, toda a preguiça espiritual, cansaço, tudo que vem roubando a vida, a mente dessa pessoa, vai desalojando da vida dela agora em nome de Jesus. Todo domínio mental, todo domínio espiritual, toda cegueira, toda fraqueza, toda preguiça espiritual, toda força do inferno que vem atuando na vida dessa pessoa, vai desalojando agora. Esse espírito da cegueira, essa pessoa que tem estado cega espiritualmente, não tem reagido a situações, eu ordeno agora, vai saindo da vida dela agora, em nome de Jesus. Toda impulsividade, ansiedade, compulsividade, vai desalojando agora em nome de Jesus Cristo. Todo problema crônico, hereditário, eu ordeno, saia em nome de Jesus Cristo agora. Todo espírito da mentira, do engano, vai desalojando da vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Todo domínio demoníaco, toda atuação demoníaca na casa dela, na família dela, eu ordeno, saia em nome de Jesus. O espírito da miséria, esse mal que tem consumido a vida financeira, saia em nome de Jesus agora. Esse espírito de enfermidade, esse problema crônico que entrou na vida dela, na vida da família, na vida dos filhos, vai desalojando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse espírito dos vícios, da insônia, da depressão, vai saindo em nome de Jesus. Esse espírito da loucura, dos desequilíbrios emocionais, da instabilidade, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Todo mal que tem tido poder sobre essa vida, essa depressão, essa angústia, esse espírito de morte, essa ansiedade, esses pesadelos, essa inquietação, essa cegueira, esse espírito de loucura, saia em nome de Jesus Cristo. Tudo que domina a vida dela, tudo que tem controlado a mente e o coração, que tem tido poder sobre ela, que tem puxado ela para a pior direção, vai desalojando agora esses pensamentos errados, sentimentos miseráveis, vai desalojando agora esse domínio satânico, essa atuação maligna na casa dela, na família dela, no financeiro dela, eu ordeno, saia em nome de Jesus agora. Se tem algo na sua vida, não abra os olhos, que você já percebeu que não é normal, fala o que está acontecendo e dê uma ordem. Talvez tenha algo acontecendo na sua mente, no seu interior, na sua casa. Tem algo acontecendo na vida de um filho. Você está vendo que não é normal. Isso entrou para desanimar, para roubar esse filho. É um vício, é uma doença, é uma coisa crônica, é uma coisa que envergonha, que humilha. Você sabe que isso não está certo. Talvez você estava cego, cega, em relação a algo, mas hoje a sua mente foi aberta. Então é hora de você ter uma reação agressiva, lutar de forma espiritual, e dizer: demônio, você vai desalojar da minha vida, da vida do meu marido, da vida da minha esposa, do meu trabalho, você vai desalojar da vida da minha filha, você vai desalojar da saúde dela, vai desalojar agora do meu financeiro, vai desalojar da minha vida agora, vai sair dessa área. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Desaloja dessa área, desaloja dessa questão, desaloja desse lugar, desaloja da minha casa,
de demônios, potestades do inferno, desalojem agora. Vão desalojando da vida dessa pessoa, vai desalojando da casa, da família, vai desalojando agora. Eu dou uma ordem: todo mal que está roubando, oprimindo, desgraçando, levando essa pessoa a uma situação indigna, desaloja em nome de Jesus. Eu dou uma ordem: toda possessão, toda doação, todo peso, todo mal, em nome de Jesus, saia, saia e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clama o sangue de Jesus sobre essa área. Diga: Senhor, passa do teu sangue sobre essa área, sobre a minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa, meu trabalho. Passa do teu sangue sobre minha mente, sobre o meu coração, meu interior. Eu não aceito mais esse domínio, mais esse controle na minha vida. Hoje eu derroto essa força maligna. Eu não aceito isso mais. Eu dou essa ordem. Acabou, eu não aceito mais essa angústia, essa insônia, esses pensamentos miseráveis. Eu não aceito mais o meu filho sendo levado. Eu não aceito mais o meu lar sendo destruído. Eu não aceito mais esse domínio na minha vida, na minha casa, na minha família. O teu sangue tem poder sobre mim. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. Diga isso: o sangue de Jesus tem poder sobre mim, minha casa, minha família. O sangue de Jesus nos garante a vitória. E eu não vou mais aceitar. É hora de você dizer: eu não vou mais aceitar esse domínio, esse controle. Eu não vou aceitar. Eu tomo posse de libertação, de força, de mudança. Eu sei que o mal existe, ele não vai mais ter poder sobre a minha vida, a minha casa até hoje. Ele teve poder sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, mas não vai ter mais. Eu não vou viver apenas uma religião. Eu não vou fingir de ser crente. Diga isso: chega de religião, chega de fingir de ser crente, chega de apenas participar de uma reunião, chega. Eu não vou mais deixar o mal ter poder sobre mim. Diabo, tire a sua mão da minha vida, da minha família. Sai em nome de Jesus. Tira a sua mão suja do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu financeiro, da minha saúde. Saia em nome de Jesus. Eu quebro toda praga, toda maldição, toda opressão, toda obra maligna, demoníaca, que seja quebrada em nome de Jesus. Todo problema crônico, hereditário, todo domínio maligno, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a tua mão na sua cabeça e peça: Senhor, eu quero sanidade, eu quero a visão certa, eu quero uma mente saudável, equilibrada, madura. Eu quero sabedoria, discernimento e visão. Eu quero estabilidade, consistência e continuismo. Eu quero força, uma mente saudável e equilibrada. Eu abençoo a minha mente, eu abençoo os meus olhos, abençoo meus ouvidos, abençoo a minha boca, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o meu coração. E eu tomo posse de um coração abençoado, cheio de paz, de amor, do poder do Senhor. E eu saio daqui com autoridade, poder, revestido de poder, e deixo claro que o mal não tem poder sobre mim. Eu sou livre. O mal está debaixo dos meus pés. O mal está debaixo dos meus pés.
e nenhum poder satânico prevalecerá na minha vida, em nome de Jesus. Com as suas mãos santas, estenda para a direção da sua casa e fala o endereço, e fala o nome do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, fala o nome dos seus netinhos, fala o nome daquele parente, de alguém que você quer que seja alcançado, e diga: Senhor, visita lá. Eu peço que o Senhor visite e transforme. Eu peço a cobertura do teu sangue. Eu quero meu filho salvo, minha filha salva, tira do mundo. Eu quero meu marido salvo, minha esposa salva. Eu quero, meu Deus, a minha família abençoada. Eu peço nesse momento que o Senhor visite lá, e que o Senhor faça uma grande obra, em nome de Jesus. Ainda com as suas mãos santas, coloque na cadeira e diga: fulano, em nome de Jesus, pela minha fé, você vai estar sentado aqui. Fulana, pela minha fé, você vai estar batizado, salvo, liberta, sentado nessa cadeira. Aqui, eu tomo posse disso agora. Em nome de Jesus, eu consagro essa cadeira para você. Você vai estar aqui. Em nome de Jesus, salvo, salva, liberto, liberta, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, diga: minha vida é abençoada, e o poder do Senhor está sobre mim. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.